Apresentar aqui a tela. Pronto, vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Bora lá, né? Na aula passada, a gente falou sobre duas civilizações, não foi? Quais foram? Vocês lembram? Duas civilizações que a gente viu na aula passada. E aí, que foram, vocês lembram? Foi a Mesopotâmia e o Egito, né? E aí, hoje a gente vai dar continuidade. Isso. Hoje a gente vai dar continuidade e encerrar as civilizações antigas do Oriente Próximo, tá certo? Então, bora lá. Então, a gente vai iniciar pela Fenícia. A Fenícia, ela está localizada em uma estreita faixa de terra no leste do Mediterrâneo. Essa localização da Fenícia vai ser muito importante para a gente entender como foi que ela se desenvolveu e por que ela se diferencia das outras que a gente viu até agora, que foi a Mesopotâmia e o Egito, tá bom? Primeiro que a Fenícia ela vai estar do lado de montanha e do lado do mar Mediterrâneo, certo? E aí o solo na Fenícia não é tão fértil. Então a gente já pensa, então a economia principal talvez não seja a agricultura. E aí, já que ela não tinha agricultura como economia principal, como é que essa civilização ia se desenvolver? A gente viu que o Egito se desenvolveu em decorrência da agricultura, que a Mesopotâmia também. E a Fenícia, como é que vai ocorrer esse desenvolvimento? Então vamos lá. Eles estavam do lado do mar, não é isso? Do lado do mar Mediterrâneo. E nessa região montanhosa, eles encontraram muita madeira. Eles possuíam muita madeira. Então, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram essa madeira, e tinha toda essa madeira ao dispor, pegaram essa madeira e construíram barcos, né? Fizeram literalmente do limão a limonada. Eles não tinham solo fértil e tudo mais, mas nem por isso eles deixaram de desenvolver. E aí criaram esses barcos e aí eles iniciaram o comércio marítimo, tá? Por meio desses barcos, eles tinham o mar Mediterrâneo ali à sua disposição. Tinham barcos, então foi o pontapé inicial para que eles se desenvolvessem no comércio. Eles eram um povo de talassocracia, que quer dizer o quê? Que eles conseguiram dominar outros povos por meio do mar, tá? Eles conseguiram dominar vários outros povos em decorrência desse comércio e dessa disponibilidade que o mar Mediterrâneo disponha a eles. E aí, com essa conquista, né, de outros povos, eles conseguiram criar uma colônia. E aí, a política aqui na Fenícia é uma política descentralizada, tá? Não é uma política centralizada em um rei, imperador ou um faraó, como era no caso do Egito. Aqui não, eles têm estados independentes, são vários governos. Aí a gente entra aqui na questão do comércio, né? O comércio era a economia principal, que era o comércio marítimo, mas eles também eram muito conhecidos e foi algo que fez essa civilização enriquecer muito, que foi o artesanato. Eles tinham muitas riquezas naturais, né? E aí eles aproveitavam dessas riquezas e faziam artesanato. Por exemplo, no mar Mediterrâneo, eles pegavam uma espécie de concha, abriam essa concha e dentro dessa concha tinha uma tinta. E aí eles comercializavam essa tinta. Inclusive, eles eram muito conhecidos em decorrência dessa tinta, que era como se fosse um bordô, uma coisa vermelha, enfim. A galera gostava muito para fazer pintura, para fazer desenho, e eles comercializavam. E em decorrência disso, eles se enriqueceram muito também. A Fenícia não era uma sociedade estamental, tá? Era uma sociedade de classes. A gente viu que a Mesopotâmia era uma sociedade estamental, né? Que tinha aquela pirâmide, vocês lembram da pirâmide? No Egito, da mesma forma, tinha toda aquela pirâmide da galera um em cima do outro, sim. Já que na Fenícia não, é diferente, eles vivem em classes. Isso não quer dizer que fosse fácil evoluir de uma classe para outra, mas não era impossível, tá? Não era algo impossível, eles conseguiam evoluir, eles conseguiam nascer em uma classe mais pobre e evoluir para uma classe mais rica. Não era fácil, mas não era impossível. E aí a religião, eles também eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. E a cultura, a gente tem um ponto muito legal aqui na Fenícia, que eles criaram outro alfabeto, tá? Um alfabeto novo.
Aí, mas vocês podem perguntar, mas os sumérios criaram o primeiro alfabeto foi criado pelos sumérios, né? Eles criaram o alfabeto. Os egípcios também tinham alfabeto. O que é que tem de especial nesse alfabeto da Fenícia? Vamos lá. A primeira grande diferença é porque das demais, primeiro, que na Mesopotâmia, né, os sumérios era pinturas e desenhos e ilustrações, esse tipo de coisa. E no Egito, da mesma forma, era desenhos e tudo mais. Isso o alfabeto. Já aqui na Fenícia, o alfabeto ele vai ser fonético, tá? Tem os símbolos, mas ele vai ser caracterizado pelo som e com números bem reduzidos, tá? Eles não tinham tantas letras como tinha nos demais, era um número bem menor e era fonético. E por que que eles criaram esse alfabeto novo? A gente acabou de ver que qual é a economia principal dos fenícios? Comércio, né? Comércio marítimo. Se a economia principal deles era o comércio, isso quer dizer que eles tinham muita interação com outros povos, né, para poder fazer o comércio. E já que ele tinha interação com vários outros povos, eles criaram esse alfabeto para que facilitasse essa comunicação. Cara, eu acho eles inteligentíssimos, eu acho eles o máximo. Embora não deem muita atenção aos fenícios, tá? E aí eles criaram esse alfabeto e tudo mais, para que eles pudessem comunicar melhor e que o comércio fosse cada vez mais efetivo, né? Já que estava indo tão bem. E sobre a Fenícia, é isso. Não tem outra coisa, é basicamente isso. Vocês têm alguma dúvida sobre a Fenícia, os fenícios? Quer perguntar alguma coisa? Não. Tudo ok, né? Então vamos para o próximo. Então vamos lá. Agora a gente vai ver os hebreus, tá? Os hebreus não são uma civilização, eles são um povo que vão passar por várias civilizações e que a gente vai ver que eles foram divididos em fases, tá? Primeiro ponto aqui, que já diferencia de tudo que a gente já viu, é que os hebreus eles são monoteístas. Os demais eram todos politeístas, né? Acreditavam em vários deuses. Os hebreus não, são monoteístas, eles acreditam em um Deus só. Mas nem sempre foi assim, tá? Porque os hebreus, eles viviam aonde? Na Mesopotâmia. O pessoal da Mesopotâmia é o quê? Politeísta. Então, até então, os hebreus eram politeístas também. Até que acontece o quê? Aí aqui a gente já entra na primeira fase, tá? Que é o patriarcado. É que essa fase é marcada pelos chefes de tribos, tá? Eles tinham chefes de tribos. E aí um desses chefes de tribo, chamado Abraão, ele recebeu um chamado divino de Javé. E aí, nesse chamado divino, lhe é prometido a terra prometida, que é a Palestina. Nesse chamado divino, Javé lhe fala que ele chamasse o povo hebreu e fossem para a Palestina, que lá lhes aguardava riqueza, prosperidade e tudo mais, que lá ia ser melhor do que eles estavam vivendo agora. Então, Abraão convocou a galera toda, partiu Palestina, lá é melhor, né? Bora para Palestina. E assim fizeram, tá? Os hebreus deslocaram da Mesopotâmia até a Palestina. Só que aí o que acontece, meu povo? Vocês acham que na Palestina eles chegaram e não tinha ninguém? Não, né? Já tinham vários outros povos na Palestina. Então, essa chegada dos hebreus não foi assim tão amigável para esses outros povos. O que acontece? Um desses povos, que eram os filisteus, eles resistiram bastante a essa chegada dos hebreus, tá? Então, meio que eles ficaram nesse embate. Mas até que chegou um certo momento que os hebreus eles conseguiram conquistar um pedacinho de terra para se firmar lá, tá? Mas isso não quer dizer que eles estavam satisfeitos. Por quê? Vamos lá. Essa terra que eles conseguiram não era fértil, eles não estavam vendo realmente essa melhora, entendeu? Eles não estavam felizes, contentes com a situação. E aí, outro chefe de tribo, das tribos, né, chamado Jacó, falou assim: gente, então bora para o Egito, que o Egito é uma terra fértil, uma civilização grande, já conhecida, tem várias coisas, a gente vai se dar bem lá. Convocou os hebreus para que eles fossem para o Egito. E assim eles fizeram, se deslocaram da Palestina e foram para o Egito. Mas aí, chegando no Egito, que já era uma civilização formada, que já tinha toda uma cultura, já toda uma religião, eles também não foram bem recebidos. E aí, o que acontece? Os hebreus, eles são escravizados no Egito, tá bom?
Porque vocês lembram que a gente viu lá na pirâmide do Egito, que o pessoal que ficava lá embaixo, né, os escravos, eram inimigos aprisionados durante guerra e tudo mais. E que era uma população bem discreta, não tinha muito. E aí, os hebreus, ao chegar no Egito, eles foram escravizados. Eles passaram muito tempo ainda lá no Egito, sendo escravizados e tudo mais, até que acontece o êxodo do Egito, que foi feito por Moisés. Esse êxodo é a fuga dos hebreus do Egito, que aí ocorre a passagem bíblica da travessia do Mar Vermelho, né? Que Moisés coloca o cajado e o Mar Vermelho se abre, eles passam, e aí, quando eles passam, o Mar Vermelho fecha de novo com os soldados que vinham atrás deles, né? Tem essa passagem bíblica. E aí eles conseguiram fugir do Egito, graças a Deus. E aí, só que, o que acontece? Passaram 40 anos perdidos no deserto, tá? Vocês lembram que o Egito era uma área desértica, então eles ficaram 40 anos perdidos no deserto. E é nesse momento aqui, que eles estão perdidos durante todo esse período, que eles fazem os 10 mandamentos, tá? Pronto. Até aí a gente teve a primeira fase. Mas agora a gente vai para a segunda fase, que é a fase do juizado. E por que que tem esse nome, juizado? Porque os hebreus, eles passaram esse tempo todinho, mas eles conseguiram chegar na Palestina, tá? Que eles já chegaram. E aí foi que eles pensaram, a gente precisa designar líderes para que a gente consiga se firmar aqui na Palestina, não precisa voltar para nenhum outro lugar. Então, assim, fizeram. Sansão, Jefté e Samuel foram os principais líderes que começaram a defender os hebreus dos outros povos. E aí, aos poucos, os filisteus, vocês lembram? Aquela galera que estava resistindo bastante à chegada dos hebreus, eles foram, aos poucos, sendo derrotados por esses juízes, por esses líderes que foram escolhidos pelos hebreus. Pronto. Essa foi a segunda fase. Mas aí, pronto, a gente chega na terceira fase, que se chama monarquia. Porque o que é que acontece aqui? Os hebreus, eles pensaram, se a gente viu que foi positivo designar líderes para que a gente se firmasse aqui, melhor ainda se a gente formar um governo. Então, essa fase é caracterizada por isso, que eles vão escolher 3 grandes reis, que vão ser Saul, Davi e Salomão, que vão ser os 3 grandes reis desse período, tá? E aqui, no reinado de Salomão, os hebreus, eles vivem o auge na antiguidade, ou seja, eles estavam no seu melhor momento. Foi o momento, finalmente, que eles conseguiram se firmar na Palestina, que estava tendo prosperidade, que eles estavam conseguindo realmente viver nessa sociedade. E aí foi no tempo também que foi feito o Templo de Salomão, onde eles colocaram os 10 mandamentos, que foram feitos lá naqueles 40 anos. Mas aí o que acontece, minha gente? Como é cansativa a vida do crente. Salomão morre, tá? E aí, quando Salomão morre, muitas coisas vão mudar, principalmente os tributos. Vai ocorrer um aumento dos tributos e os hebreus eles vão ficar insatisfeitos. E aí, o que eles fazem? Eles se dividem entre 2, o reino de Israel e o reino de Judá. A gente acabou de ver que os hebreus, quando eles se juntaram, eles conseguiram se firmar na Palestina e ter realmente, serem bem-sucedidos naquela civilização. Isso só depois que eles tiveram a ideia de se juntar, de se unir. E aí o que acontece aqui? Quando eles se separam, vocês já conseguem imaginar. Eles vão ser dominados. Se separaram, foram dominados. O reino de Israel foi dominado pelos assírios, tá? Os assírios lá da Mesopotâmia, vocês lembram? E o reino de Judá foram dominados pelos caldeus, também lá da Mesopotâmia, que foram os últimos povos a dominar a Mesopotâmia, foram os caldeus. Até aqui, tá? E aí, nesse período, vai ocorrer o cativeiro da Babilônia. E os caldeus, né, ou Neo-Babilônia, era na Babilônia, lá na Mesopotâmia. E aí, aqui tem um cativeiro e os hebreus estão presos nesse cativeiro. Mas eles ainda tinham esperança que ia dar tudo certo. Aí, o que acontece? Os hebreus eles vão ser libertados por Ciro, o Grande. Ciro é o rei dos persas, que a gente vai ver daqui a pouquinho a história dele e dos persas. Então, aqui, o que aconteceu? Os persas, né, Ciro o Grande, eles vão dominar os caldeus, tá? Na Babilônia, eles vão tomar os persas, vão ser os últimos povos a dominarem a Babilônia e a Mesopotâmia, consequentemente, tá? Então, os hebreus, nesse momento, estão sob o domínio dos persas. Mas aí, depois disso, eles foram dominados pelos gregos, foram dominados pelos romanos. Os romanos, eles vieram, expulsaram os hebreus da Palestina.
e aí eles se dissiparam pelo meio da Europa e pelo restante do mundo. Mas aí já é assunto para outra questão, que aí a gente já entra na Idade Média e tudo mais. Aqui nas civilizações antigas a gente vê até esse momento. Então, os hebreus foi isso. Alguma dúvida sobre os hebreus? Não, não teve um dia de paz. Tudo bem, pessoal? Podemos ir para os persas? Foi embora. Pronto. Chegamos nos persas, tá? Que a gente acabou de ver o rei Ciro Grande. Vamos ver como foi que esse povo se desenvolveu. Os persas, igualmente os hebreus, não eram uma civilização, tá? Ele era um povo, mas que aí, em decorrência de todo o seu domínio sobre outros povos, eles conseguiram construir um império. Pronto. Aqui os persas eles estão localizados no leste da Mesopotâmia, tá bom? E aqui, diferentemente de tudo que a gente viu na Mesopotâmia, que o solo era muito fértil, porque estava entre os dois rios Tigre e Eufrates, os persas eles não tiveram essa sorte, tá? O local onde eles estavam, na Mesopotâmia, o solo não era fértil, era um solo seco. Então a gente já pensa, já que o solo é seco, com certeza a economia não é baseada na agricultura, né? E aí, 800 anos antes de Cristo, eram dois, tá? Eram os persas e os médios. Mas aí, em 500 anos antes de Cristo, o rei Ciro o Grande, ele derrota os médios e cria só o Império Persa, tá certo? Pronto. Aqui na religião dos persas, eles também são politeístas. Dentre toda essa galera toda, os únicos que vão ser monoteístas até então são os hebreus, tá bom? Os demais são todos politeístas, ou seja, acreditam em vários deuses. E aqui eles tinham a ideia do dualismo, ou seja, a força do bem e do mal. Eles tinham essa crença, eles acreditavam nessa força do bem e do mal. A política. A política e a economia aqui, eles estão bem entrelaçados. Por que acontece? A gente acabou de ver que o solo era seco. Então, qual será a economia deles? A gente viu que os fenícios, eles se desenrolaram, né? O solo, eles não tinham uma terra fértil, aí o que eles fizeram? Foram para o comércio. E aqui os persas, qual será essa política dele? Por que eles são estratégicos? Vamos lá. Eles dominaram todos os povos da Antiguidade Oriental. Sabe como? Com a conversa, praticamente. Com a lábia. Porque olha o que foi que eles fizeram. Eles chegavam em outras civilizações, em outra comunidade, e falavam o seguinte, eles, aqui só por essa imagem, dá pra gente ver que eles são soldados, né? Eles são um povo militar, caracterizado pelo militarismo. Então, ia toda essa galera, todos esses soldados, até outro povo, e aí chegavam lá e falavam o seguinte: olha, eu não quero te matar, não quero te aprisionar, não quero te tornar meu escravo, eu só quero que você me pague tributos. Se você é sacerdote, pode continuar sacerdote, não tem problema, eu só quero que você me pague tributos. E dessa forma, meio que amigável, ele conseguiu dominar todos os povos da Antiguidade Oriental. Desse jeitinho aí, devagarzinho, conseguiu dominar tudo. E aí, por conta disso, como ele tinha muito contato com esses outros povos, eles construíram grandes estradas para que facilitasse até essa locomoção para essas outras civilizações, esses outros povos que eles estavam tentando dominar, ou até mesmo que já tinham dominado. E aí, por conta dessas grandes estradas, eles também criaram um sistema de correio, que eles colocavam nessas estradas espécie de guaritas, para que eles ficassem informados de tudo que estava acontecendo, até porque eles estavam dominando tudo, né? Então eles precisavam saber o que estava acontecendo. E aí todo esse Império Persa foi dividido em 21 partes iguais. E cada um dessas partes iguais tinha uns sátrapas. Esses sátrapas eram os governantes de cada um desse local. Eles eram chamados de sátrapas. E aí vocês pensam, então o cara é de boa demais, tranquilíssimo. Você pode continuar igual, não é escravizado nem tudo mais, mas ele era bem militar, tá? O rei era bem militar. Aqui, nesse governo, ele tinha o olho do rei. Para quê? Para que ele não tivesse o perigo desse governante se voltar contra o rei. Então, em cada um desses governos, ele tinha uma pessoa que ficava meio que supervisionando tudo, porque qualquer coisa que acontecesse diferente era comunicado ao rei dos persas. E aí, vocês viram que os fenícios, eles criaram o alfabeto para auxiliar, né, no desenvolvimento do comércio, que era a principal economia.
Aqui nos persas, eles fizeram uma estratégia mais ou menos parecida. Ó, qual era a principal coisa marcante deles? A cobrança de tributos, né? Então foi o que eles fizeram, padronizaram uma moeda. Para quê? Para que facilitasse essa cobrança de tributos. Então, essa moeda se chamava dárico. E aqui a gente tem a economia, tá? É o comércio baseado em trocas, por quê? Porque eles trocavam essas moedas, esses tributos, por tudo que eles queriam, na realidade. Mas também eles eram ótimos artesãos e vendiam e trocavam por comida. Eles viviam em uma sociedade estamental, ou seja, tanto como a gente viu na Mesopotâmia, como a gente viu no Egito, do jeito que. Estamental é o quê? Do jeito que tá, vai continuar, não tem mudança. Nasceu pobre, vou morrer pobre, meus filhos serão pobres, netos serão pobres e assim por diante. Não ocorre essa mudança. Igual nos fenícios, que era um povo que viviam de classe, né? Que podia evoluir de uma classe mais baixa para uma classe mais alta. E aqui, como a gente já falou, eles eram bastante militaristas, ou seja, era um povo militar, soldado. E foi em decorrência dessa característica, né, que eles conseguiram dominar todos os outros povos. E é isso. Sobre os persas, é só isso também. Vocês têm alguma dúvida? Pode ser sobre os fenícios, os hebreus ou os persas. Vocês têm alguma dúvida? Que a gente já acabou de ver. Tudo ok? Então vamos para umas questãozinhas, né? Talvez a gente entendeu o babado aqui. Bora. Essa questão é da UF 2018.2, tá? Vocês querem que eu leia ou eu dou um tempo para vocês lerem? Vocês preferem que eu leia ou vocês mesmos? E aí, quando vocês forem terminar. Tempo. Pois tá bom. Eu leio ou não, meu povo? Pois vou ler, tá? Tá bom. Vamos lá. A Caldeia foi a última civilização a apresentar uma cultura mesopotâmica. Em 539 a.C., outro povo conquistou o Vale dos Dois Rios, e logo depois todo o Império Caldeu, estabelecendo uma civilização realmente nova. A partir de então, pouco se manteve da cultura anterior, sendo introduzidos muitos elementos culturais oriundos de outros povos. Os conquistados não levaram à frente o interesse pela ciência dos caldeus, nem no desenvolvimento da indústria e do comércio, preferindo a conquista e dominação de outros povos. Sobre os conquistadores que dominaram o Império Caldeu e outras regiões do Oriente Próximo, assinale a alternativa correta. Letra A. Um dos seus grandes governantes foi Sargão I, rei da Acádia, que dominou toda a região da Crescente Fértil após dominar a Caldeia. Letra B. O Império dos Conquistadores era dividido em 21 províncias, cada um sob o comando de um sátrapa, ou governador civil. Letra C. Dentre os povos da Antiguidade Oriental, eles se destacaram principalmente no direito, legando para a posteridade o Código Deuteronômico. Letra D. Hoje, seus descendentes lutam por um lugar na Palestina, com apoio dos Estados Unidos para a formação do Estado de Israel. E letra E. Eram originários das terras do Nilo e se expandiram para o Oriente por conta das crises geradas pelas prolongadas estiagens que marcam a região. E aí, o que vocês acham? E aí, meu povo? Vocês estão lendo, é?
Tá bom. Pois tô aguardando aqui. Quando vocês terminarem, vocês vão colocando a resposta aqui no chat, tá bom? Letra B, letra B. Alguém mais? Podem colocar o que vocês acham. Letra E. Tem problema não, a gente vai ver daqui a pouco qual é, tá bom? Pra gente entender. Podem colocar. Tenham medo de errar não, viu? Isso acho que é A, B. Posso passar? Alguém mais? Vou- A Nara acho que é D ou E, Daniel D. Tô gostando. Muitas respostas diferentes. Bora ver. Primeiro eu quero falar uma coisa, para ver se vocês vão mudar de opinião. Minha gente, só um minuto, viu? E o colocar o notebook para carregar. Pronto, voltei. Desespero que foi com medo desse bicho desligar. Deu certo. Sim, vou dar uma informação aqui, que eu não sei se vocês se atentaram a ela, mas que acredito que vai mudar a opinião de algumas pessoas. Vamos lá. Quem foram os povos que dominaram os caldeus? Vocês sabem me dizer? Quem foram esses conquistadores dos caldeus? Que a gente tá falando aqui sobre essas características, tá? Dos conquistadores dos caldeus. Vocês lembram quem foram? A gente acabou de ver. Exatamente, foram os persas, tá? Os persas foram quem dominaram os caldeus. Então, esses conquistadores que a gente está procurando aqui, características sobre eles, são os persas, tá? Agora a gente vai ver qual é a alternativa correta. Depois disso, todo mundo continua com a mesma resposta ou não? Acho que sim, né? Então, ó, Nara já mudou. E aí, vocês acham que é qual agora? Pois bora ver. A Jéssica acho que é B. Tan, 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 tan. Letra letra B, meu povo. Tá de jeito aqui, né? Letra B, bora ver. Primeiro,
Essa informação sobre os persas, né, é bem importante, porque a gente sabe de quem é que a gente está falando. Então, quando ele fala aqui sobre os conquistadores que dominaram o Império Caldeu e outras regiões do Oriente Próximo, assinale a alternativa correta. Então, quem foram esses conquistadores? A gente acabou de ver que os persas, eles foram os últimos povos a dominarem a Mesopotâmia. Quem é que antecedia ele? Os caldeus, tá? Igual lá na história dos hebreus, que eles estavam no cativeiro da Babilônia, aprisionados pelos caldeus, veio Ciro o Grande, né? E conseguiu libertar os hebreus e começou a dominar os caldeus. Então, o povo que dominou os caldeus foram os persas. Então, nessa questão aqui, a gente está procurando características dos persas. Aí, letra A, um dos seus grandes governantes, isso sobre os persas, tá? Foi Sargão I, rei da Acádia, que dominou toda a região da Crescente Fértil. Não foi. E aí, porque a gente viu que a Acádia, ela dominou os sumérios, mas depois os assírios, eles dominaram os acádios, então não é. Aí, letra C, ó. Dentre os povos da Antiguidade Oriental, eles se destacaram principalmente no direito, legado para a posteridade o Código Deuteronômio. Os persas, eles se caracterizavam pelo direito? Não. O que é que eles se caracterizavam? Pelo militarismo. Eles eram povos muito militares. Então, essa era a característica maior. Letra D. Hoje, seus descendentes lutam por um lugar na Palestina com apoio dos Estados Unidos para a formação do Estado de Israel. Vamos lá. Se a gente estivesse falando dos hebreus, poderia até ser que fosse a letra D. Mas aqui nos persas, a D a gente já descarta. E letra E, eram originários das terras do Nilo e se expandiram para o Oriente por conta das crises geradas pelas prolongadas estiagens que marcam a região. Os persas eram de onde? Do Nilo, da Mesopotâmia. Então a letra E também está errada. Sobrando qual? Letra B. O Império dos Conquistadores era dividido em 21 províncias, cada um sob o comando de um sátrapa, ou governador civil, que foi o que a gente acabou de ver aqui, ó. Aqui, ó, nessa parte bem aqui, ó, dividiram todo o império em 21 partes iguais. Vocês entenderam por que é a letra B? Pronto. Então, bora para outra questão. Essa questão é sobre o conteúdo da aula passada, para que a gente relembre um pouquinho sobre o que a gente viu, tá bom? Bom, também é da URCA. Sobre as sociedades que se desenvolveram na antiguidade, na região que os historiadores passaram a denominar de crescente fértil, assinale a alternativa correta. Letra A. Das causas diversas que possibilitaram o surgimento das civilizações do crescente fértil às margens dos rios Nilo e Amarelo, merece destaque o fator geográfico, com destaque para a fertilidade do solo e condições climáticas. Letra B. Dentre os padrões mais complexos dessa sociedade, que fizeram com que os historiadores chamassem de civilizações, merecem destaques a invenção da escrita e de calendários, a religião monoteísta em todas elas, o Estado centralizado, o comércio e um relativo desenvolvimento em ciência. Letra C. Entre os egípcios, merece destaque o desenvolvimento da agricultura irrigada, as margens dos rios Tigre e Eufrates, como fator importante para a centralização do poder. Letra D. Um dos primeiros povos a se destacar na Mesopotâmia foram os sumérios, localizados ao norte da região. Foram grandes agricultores, condicionados pelos regimes dos rios, que formam a região. Letra E. Os assírios, povo que se desenvolveu na Mesopotâmia, caracterizante pela cultura guerreira e pelos recursos naturais limitados, que durante muito tempo não lhes permitiu ir além da sobrevivência. Eu vi que vocês já responderam, não foi aqui? Deixa eu ver. C, Vanessa acha que é D, letra C, a Alice acha que é E, D, bora ver?
Posso passar? Letra E, meu povo. Só uma pessoa acertou, eu acho. Foi. Letra E. Vamos lá. Por que que não é? Por que que não é a letra C, ó? Entre os egípcios, merece destaque o desenvolvimento da agricultura irrigada. Verdade. Às margens dos rios Tigre e Eufrates. Tigre e Eufrates, meu povo, é na Mesopotâmia. Quem é o rio importante do Egito? Eu botei até uma coroa para vocês não esquecerem. Hein? Nilo, exatamente. Tamara, é porque assim, tanto o Nilo quanto a Mesopotâmia, eles estavam dentro da crescente fértil. Vocês lembram que eu falei que a crescente fértil era todo aquele? Esse nome crescente se dava pelo formato, e aí abrangia tanto a Mesopotâmia quanto o Rio Nilo. O Rio Nilo, olha, tanto o Egito. Eram os dois, que eram considerados a crescente fértil. Uhum. Mas assim mesmo. Ó, por que que não é a D? Um dos primeiros Um dos primeiros povos a se destacar na Mesopotâmia foram os sumérios. Verdade, né? Vocês lembram disso? Localizados ao norte da região, foram grandes agricultores condicionados pelos regimes dos rios que formam a região. O que é que vocês acham que está errado aqui na D? É uma coisinha pequenininha. Aqui na D, o que está errado é o seguinte: os sumérios, eles não estavam localizados no norte da Mesopotâmia. Eles estavam localizados no sul da Mesopotâmia. Vocês lembram que eu falei para vocês associarem o S? Vocês lembram? Que os sumérios ficavam no sul da Mesopotâmia. Era só associar o S. Então, o que está errado aqui na letra D é porque eles não eram localizados no norte, e sim no sul. Só isso, besteirinha, né? E a letra E é a letra correta. Os assírios é um povo que se desenvolveu na Mesopotâmia e eles eram caracterizados pela cultura guerreira. A gente falou que eles eram guerreiros, militares e tudo mais. Pelos recursos naturais limitados que durante muito tempo não lhes permitiu ir além da sobrevivência. Então, a letra correta é a letra E. Vocês ficaram com alguma dúvida? Querem que a gente discuta as outras alternativas? A, B ou não? Deu para entender, né? Pronto. Deu para fixar. Então, pronto, arrasou. Então, por hoje, é isso. A gente encerra as civilizações do Oriente Próximo, tá bom? Próxima aula a gente vê as civilizações do Ocidente Antigo e encerra as civilizações antigas, tá certo? Então, eu vou encerrar aqui a gravação, mas vocês não saiam ainda, que eu vou mandar a frequência, beleza?